Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Deus eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de perdão, seja comigo e contigo, te abençoando, te guardando, te protegendo, te amparando e fazendo de você mais do que vencedor, mais do que vencedora por aquele que nos amou. Espero que você tenha tomado posse do presente do Deus eterno. Esse é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos e nos regozijemos nele. Como foi o seu dia? Que o Deus eterno tenha estado contigo. Que o Deus eterno tenha te dado graça para vencer as intempéries, os problemas, as lutas do dia a dia. E que a cada instante, confiando nele, você continue a olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Estamos começando mais um momento de intimidade com o Criador. Na esperança que Deus eterno fale comigo, fale contigo, que Ele nos abençoe de sobremaneira e de que a cada instante nós estejamos ligados nele. Se desligue de tudo, se conecte no Criador. Ele tem algo para ministrar ao meu coração, ao teu coração. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que nos abençoa, que nos fortalece, que nos anima. Ao Pai de amor, que a cada instante Deus nos incentiva a prosseguir em meio às dificuldades e às lutas do dia a dia. Ao Pai de amor, somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu carinho para com todos nós. Que o Senhor esteja abençoando meu irmão, minha irmã, a sua casa, o seu pão, a sua amassadeira, os seus filhos. Que as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, que essas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Pai de amor, que essas misericórdias sejam com cada um de nós e a cada instante nós sejamos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. Venha ser Deus nesse instante com aqueles que estão atravessando, Deus, por problemas difíceis, por lutas, por aqueles que desistiram da vida, Deus. Ó Pai de amor, que o Senhor possa, ó Pai de amor, encaminhar pessoas que possam ir ao seu encontro, levar palavras de vida, palavras de alegria, palavras, Deus, que façam com que as pessoas se conectem a Ti, Deus. Oramos também por aqueles que estão no leito do hospital, Deus. Oramos, ó Pai de amor, para que o Senhor esteja, Deus, visitando cada leito, trazendo a cura, trazendo o refrigério, trazendo o bálsamo, Deus. Ó Pai de amor, trazendo uma nova motivação, Deus, para aqueles que estão aí em busca de um resultado, de um diagnóstico. Que a voz do Senhor seja audível nesses lugares e que a Tua vontade prevaleça em nome de Jesus. Deus eterno, venha ser com médico, com enfermeiro, com assistente social, com psicólogo, com equipe de apoio. Fortalece a cada um deles. Dá coragem, dá força. Que eles não desanimem, Deus, diante daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, mas que a cada instante eles avancem, que eles prossigam confiando no Senhor. Abençoa cada um deles. Venha ser Deus com esses lares que receberam uma notícia triste, uma partida de um ente querido. E por isso, Deus, lhe falta um chão, lhe faltam esperança, Deus. Que o teu consolador, teu balsamizador esteja visitando cada lar nesse instante, trazendo, Deus, a esperança, ó Pai de amor, trazendo, Deus, o alívio que só o Senhor pode dar. Visita cada lar nesse instante. Fala conosco, Deus. Utiliza a Tua palavra para ministrar o meu coração ao coração do meu irmão e da minha irmã. Oramos em nome daquele que tudo pode, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidá-los a ler um texto que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 66 a 69, onde a palavra de Deus nos diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus eterno. É a Tua palavra
Ó Pai de amor, que emudeça agora a voz humana, que seja somente audível a tua voz. Fala comigo, fala com meu irmão, com a minha irmã. Ministra, Deus, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O texto que antecede a esse, amados, nos fala de um Jesus que multiplica pão e peixe, que alimenta uma grande multidão, que traz esperança para aqueles que estavam ali assentados, ouvindo palavras, mas pessoas que estavam ali também famintas de pão e de peixe. E Jesus, então, ele faz esse milagre. E depois disso ele despede a multidão, manda que os seus discípulos passem para outra margem do lago, e o Senhor Jesus o segue depois. E essa multidão, ávida por pão e por peixe, vão atrás do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus, encontrando de novo a multidão, disse assim: vocês me procuram pelo pão que perece. Eu sou o pão que permanece. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas então começaram a se indignar diante disso, dizer assim: olha, duro é esse discurso. E começaram então a abandonar, a deixar. Primeiro foi aquela multidão, depois muitos dos discípulos. E Jesus então se depara com os 12. Quero aproveitar esse texto para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que acontece nos nossos dias. Em meio às crises, é comum o abandono. Muitos retrocedem, desistem, esmurecem, esfriam. Muitos deixam em meio à crise a sua crença. Era esse fato que acontecia nos tempos do Senhor Jesus. É esse fato que acontece nos nossos dias, que em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio às lutas que nos cercam, muitos têm abandonado da fé. O texto então nos fala de que o Senhor Jesus fala então aos discípulos. A multidão já tinha ido embora. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Jesus então se dirige aos 12. Jesus se dirige àquela célula que foi o início de tudo, onde ele começou a sua caminhada, o seu ministério. E a palavra de Deus então diz que ele chega para os 12 assim: vocês também não querem ir embora? Em meio à crise, em meio à palavra dura, em meio às verdades que muitas vezes são nos ditas, Jesus chega para os discípulos e diz: vocês não querem também aproveitar essa maré e irem embora? E aí, amados, me impressiona aqui a atitude de Pedro. Me impressiona aquilo que Pedro falou ao Senhor Jesus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E é necessário que a gente pare para refletir nessa expressão de Pedro. Em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em que a gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, a gente olha para frente, a gente olha para trás. O jeito, amados, é olhar para o alto, olhar para Cristo. Pedro diz: para quem iremos nós? Nós não temos saída. Nós não temos. Para quem iremos nós? Segundo ele fala: só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens o consolo e o conforto. Só tu tens o abrigo, só tu tens a palavra que nos impulsiona, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às querelas da vida, mesmo em meio às procelas da vida. Só tu tens as palavras da vida, só tu tens palavras de vida. Pedro diz isso. Só em Deus eu e você podemos a cada instante nos assenhorar, nos assegurar, termos segurança para a nossa vida.
Só tu tens as palavras da vida eterna. Não existe um outro, não existe uma outra perspectiva, não existe um outro plano, não existe nada que possa trazer ânimo e refrigério para a minha vida e para a tua vida, a não ser as palavras do Senhor Jesus. Só tu tens as palavras da vida eterna. E aí ele traz mais algumas afirmações que eu quero pensar com vocês. E nós temos crido. E é isso que deve nortear a minha vida e a tua vida, a crença em Deus, se assegurar no Senhor Jesus, se agarrar nele, porque não existe uma outra perspectiva. Em meio às dificuldades, às procelas, em meio às ondas que se levantam contra nós, nós temos que ter essa convicção em quem você tem crido. Onde está a tua esperança? Onde está a tua segurança? Onde você pode se agarrar quando tudo falta, quando a razão já não dá perspectiva nenhuma? Se agarra em Deus, confie em Deus. Confie em Deus a cada instante e a cada momento, porque é Ele que é o sustentáculo para a sua vida. E aí Pedro diz, e nós temos crido. E aí ele traz também uma outra afirmação. E nós temos conhecido, e é necessário que nesse tempo a gente conheça esse Deus eterno. Oséias vai nos dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí Pedro está dizendo, e temos conhecido, na nossa andança, nós temos visto, nós temos ouvido, nós temos percebido a mensagem que o Senhor tem internalizado nas nossas vidas. A mensagem que o Senhor tem colocado na nossa vida. E temos conhecido. E a razão da nossa caminhada com Deus é conhecer a Ele continuamente, cotidianamente. Eu e você temos que a cada instante nos debruçar em conhecer ao Senhor Jesus. Mas conhecê-lo como? E aí Pedro diz assim, e temos crido e temos conhecido que Tu és o Cristo. Que Tu és o Cristo. O Cristo seria o enviado, né? Seria aquele que estaria sendo enviado por Deus. Mas Pedro vai muito mais ainda, mais além, dizendo que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho de Deus. Ele não deixa margem de dúvida. Que nós temos crido, que nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso a cada instante, a cada momento, deve nortear a nossa vida, para que em meio às vicissitudes, em meio aos problemas, em meio às turbulências que nos cercam, que nós tenhamos esta segurança. Pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa declaração que Pedro diz assim, porque nós temos crido e temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro em meio às vicissitudes da vida, os problemas da vida. Tu és aquele que está comigo, Tu és aquele que é o meu abrigo, Tu és aquele que é o meu consolo, Tu és aquele que é tudo para mim. Que esta declaração, amado, de fé, que essa declaração de fé te anime a prosseguir em meio às querelas da vida, em meio às procelas da vida, que tudo que nos cerca, que nós possamos a cada instante termos em que nos agarrar. O nosso porto seguro é o Senhor Jesus, porque nós temos crido, porque nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Deus eterno, Te louvamos pela Tua palavra de ânimo, de esperança, de segurança, que a Tua palavra nos dá, Deus. Que a cada instante que eu e os meus irmãos, agarrados nela, dessa palavra, nós prossigamos, nós estejamos indo adiante, que nada venha arrefecer o nosso ânimo, a nossa fé, que nada venha que nos querer parar, mas que nós queiramos dia após dia prosseguir, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Deus, o Teu filho e a Tua filha, com paz, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um momento de intimidade com o Criador. Que o Deus eterno nos proporcione outra oportunidade como esta, para crescermos, para animarmos-nos, para que a cada instante, embasados na palavra dele, nós possamos prosseguir. Que ele nos abençoe. Amém.